Obrigado, Francisco. Muito bom dia, um bom sábado para todos. Eu sei que o Francisco só me apresentou porque há aqui irmãos que não me conhecem. A esmagadora maioria, penso eu, que me conhece. E a lição desta semana foi a última semana de oração que eu fiz aqui, se vocês se lembram. Aqui não, na outra sala. Já agora dar-vos os parabéns por esta sala, muito bonita. E eu creio que vocês agora têm um bom espaço de que devem desfrutar. A minha esposa hoje não me pôde acompanhar, mas ela a partir da manhã já estará. Eu creio que amanhã é às 18h30, não é? É isso. Ok. Agora, deixa-me só justificar aquilo que eu escolhi para esta semana. Sabem que nós, na vida, às vezes temos que saber ler a Bíblia com um certo sentido de humor. Deus tem uma dose de humor espetacular. E depois de ler, já há uns anos atrás, há alguns livros adventistas, outros nem tão adventistas. E eu resolvi fazer esta série, que já não é a mesma quando eu a fiz. Ou seja, a primeira vez que eu apresentei esta série foi quando a pandemia começou. E eu era suposto fazer uma semana de oração na igreja de Alvalade. A primeira pregação foi feita dentro da igreja, sozinho, comigo e com as câmaras. E as outras todas foram feitas em Zoom. E foi muito giro, porque é uma semana que fala de doenças. E porquê é que eu escolhi uma semana que fala de doenças? Porque nós muitas vezes falamos da igreja como se a igreja fosse um hospital. E é verdade. Então, se a igreja é um hospital, nós somos todos doentes. Ok. A maior doença até é o pecado, mas esta doença que é o pecado tem várias sintomatologias. Eu gosto de imaginar a igreja com o serviço de medicina interna, serviço de pediatria, serviço de ortopedia, uma série de serviços, e não, até mesmo os cuidados intensivos. E daí eu ter-me posto a fazer esta série de doenças. E elas podem nos ajudar, porque no fundo, sabem, todos sofremos de qualquer coisa. Às vezes nem todos sofremos da mesma doença. Devo-vos dizer que partilharei convosco 8 doenças, mas neste momento o meu catálogo já vai em 18. E vai continuando a aumentar. Quer isto dizer que cada vez que eu apresento uma igreja, e no vosso caso eu escolhi as doenças mais fáceis, para não vos chocar muito. Há algumas que são um bocado mais chocantes. E então eu pensei, é melhor não. E então eu escolhi as doenças mais fáceis. E desta maneira nós podemos ver que, apesar de sofrermos às vezes de alguma delas, podemos encontrar também uma solução para elas. Gostaria de começar hoje. Hoje vamos falar da indiferença amorosa. Vocês conhecem, é uma fotografia vintage. Vintage é uma boa fotografia, porque, aliás, esta é uma boa fotografia. Ficou nos anais da história da fotografia. Alguém sabe qual é esta fotografia? Esta fotografia tem um título em francês, Le baiser de l'hôtel de ville. Foi feita em 1950 por um fotógrafo, Robert Doisneau. E Robert Doisneau fotografou este casal de namorados em frente à Câmara Municipal de Paris. E a fotografia foi para a revista Life e tornou-se famosa. Portanto, o título dela é O Beijo da Câmara Municipal. E esta fotografia foi publicada pela primeira vez a 12 de junho de 1950. Estão a ver, ainda eu não era nascido. Na revista Life. Mas depois, por qualquer razão, em 1986, foram feitos 410 mil exemplares desta fotografia. 410 mil exemplares em 1986, o que para a época já era bastante. Ela foi reproduzida em postais, por todo o lado. E acontece que houve um casal idoso, que em 1988, o casal Laverne, Denise e Jean-Louis Laverne, veem a fotografia e dizem assim, estes somos nós. E quem é que mandou o Sr. Robert Doisneau fotografar-nos a nós sem nós lhes darmos autorização? Vai daí processam o Sr. Robert Doisneau. Seguem com um caso em tribunal e isto que é um beijo de amor, de repente torna-se um assunto de dinheiro.
porque eles pedem, em 1988, 500 mil francos franceses de indemnização, ou seja, meio milhão de francos franceses de indemnização. Ainda não tínhamos euro nesta altura. E o caso vai a julgamento, em 1992, mas sabem como o amor e o dinheiro às vezes dão um bom romance e nunca vem só? Aparece uma outra senhora. Esta outra senhora chama-se Françoise Bornet. Françoise Bornet aparece com esta fotografia em tribunal, mas com uma diferença. Françoise Bornet agora tinha um outro nome, ela já era casada, chamava-se agora em 1992 Françoise Delbar, mas à época, em 1950, chamava-se Françoise Bornet. E Françoise Bornet aparece com esta fotografia em tribunal, só que tem uma coisa mais do que esta fotografia. Tem um número de série na fotografia, e o número de série é da máquina do Sr. Robert Doisneau. E ela diz, não é o casal Laverne que está na fotografia. Sou eu. E vocês estão a pensar, o Sr. Laverne, afinal, não beijou a Sra. Laverne, beijou a Sra. Françoise Bornet. Afinal, havia outra. Mas não, desenganem-se. Afinal, não havia outra. Françoise Bornet tinha sido beijada, mas pelo seu namorado na altura, Jacques Cartot. Eram ambos estudantes de teatro. E ela aparece em tribunal com a fotografia e diz assim, eu só peço 100 mil francos de indemnização, mais os direitos da fotografia. Ou seja, todos os direitos da fotografia até agora. Os juízes vão deliberar e quando chegam ao final da sentença, eles dizem o seguinte, não há indemnização para ninguém. Não há indemnização para os Laverne, porque forçosamente eles não são o casal da fotografia. E também não pode haver indemnização para a senhora Françoise Bornet, porque por muito que nós tentemos ver que se a cara dela corresponde verdadeiramente a ela própria, a fotografia não nos dá permissão para isso, porque só apanhamos esta parte, não conseguimos ver a outra face e perceber se realmente é ela. Portanto, não damos indemnização para ninguém. Mas acontece que esta senhora Françoise Bornet, agora vocês já sabem que ela tem o nome de casada, Françoise Delbar, manda a fotografia para leilão, a 25 de abril de 2005, e pede 10 mil euros pela fotografia que ela tem, com o número de série. E imaginem vocês que ela acaba por ganhar 185 mil euros nesse leilão. Ela pedia 10 mil, acaba por ganhar 185 mil euros. E assim acabou esta história que de um beijo de amor se transformou num beijo de dinheiro e num caso de tribunal. Afinal, às vezes, o amor já não é aquilo que era, nem mesmo na religião. Por isso, convido-vos a irmos ao livro do Apocalipse, ao capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. E vamos ler uma passagem que nós conhecemos bem, os versículos 1 a 5. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conhece as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Como adventistas, nós sabemos que cada uma destas 7 igrejas, segundo o método historicista de interpretação profética, do qual nós somos fervorosos adeptos, acreditamos que a igreja de Éfeso pertence à primeira fase da igreja cristã. Àquela que nós achamos que nós até se calhar gostaríamos de pertencer. Nós provavelmente somos um bocado reticentes em pertencer a Laodiceia. Seria tão bom se nós pudéssemos pertencer a Éfeso.
A igreja que teve realmente a primeira expansão missionária. A igreja que, como diz aqui nesta passagem, uma igreja que era perseverante, que apesar das provas não se deixou esmorecer. Nós sabemos que esta cidade, a cidade de Éfeso, era a principal cidade da província romana da Ásia. Não era a capital era Pérgamo. Mas Éfeso tinha um porto e depois estava bem situada, era um centro comercial, estava situada numa estrada que ia de este a oeste naquela zona e, portanto, tornou-se uma cidade principal. Os irmãos conhecem muito bem Éfeso por causa da sua deusa, Artemis, que no livro dos Atos aparece com o nome de Diana. E eles tinham muito orgulho da Diana dos Efésios, tinham muito orgulho do seu templo, tinham muito orgulho da sua biblioteca e tinham um grande orgulho no seu imenso anfiteatro. Mas se vocês visitarem Éfeso hoje, que fica na Turquia, vocês repararão que a cidade não existe. Existe uma série de ruínas. E essas ruínas falam-nos do período glorioso da cidade de Éfeso. Mas é interessante, vamos lá pôr as nossas memórias a funcionar. Do que vocês sabem da igreja de Éfeso? Deus gostava tanto da igreja de Éfeso que Ele enviou para a igreja de Éfeso pessoas espetaculares. Vocês conseguem me dizer o nome de algumas? Isto apanhados assim à queima-roupa é muito chato. Se calhar podemos lembrar de Príscila e de Áquila. Príscila e Áquila estiveram em Éfeso. É isso que nos diz o capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos. E depois passou por ali também um senhor chamado Apolo. Apolo era um evangelista eloquente. É o capítulo 18 do livro dos Atos que também diz. E depois foi para lá um outro homem que todos nós conhecemos da Igreja Apostólica. O homem por excelência que evangelizava por todo o lado, que era Paulo. Evidentemente, Paulo. Paulo esteve lá. Ele ensinou vários anos na escola de Tirano e depois, mesmo quando ele foi preso, no ano 60 da nossa era, o apóstolo Paulo lembrou-se de escrever uma epístola aos Efésios. E essa epístola aos Efésios diz uma coisa engraçada. Se nós formos ao capítulo 4 da epístola aos Efésios, vamos deixar aqui um dedinho, e se formos ao capítulo 4 da epístola aos Efésios, Efésios capítulo 4, e virmos o versículo 13, o apóstolo Paulo, preso, diz aos Efésios qual deveria ser o seu programa espiritual. E ele dizia assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus queridos irmãos, qual de vocês é que não gostaria de chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo? Que programa para a vida espiritual pessoal e que programa para a vida espiritual de qualquer igreja. E estes cuidados mostram que Príscila e Áquila, Apolo, Paulo, e para terminar, não se pode terminar sem pôr a cereja no topo do bolo, para terminar, quem é que foi parar a Éfeso? Depois de Paulo. Se calhar foi o homem que escreveu o livro do Apocalipse, João. João esteve em Éfeso, é preso em Éfeso, é exilado para Patmos e depois do exílio de Patmos ele volta a Éfeso. Volta à igreja que simboliza aquilo que nós dizemos a igreja dos nossos sonhos. Mas é engraçado porque a igreja dos nossos sonhos, afinal de contas, até pode ser um bom pesadelo. Éfeso significa desejável. E ela mostra quão desejável ela era para Deus, que não se poupou esforços humanos para fazer com que aquela igreja tivesse os melhores elementos que a pudessem ajudar. Mas apesar de todos estes esforços, e apesar da expansão da igreja, o que levou um autor pagão, Tácito, a dizer acerca dos cristãos o seguinte: vocês estão em toda a parte. No nosso exército, na nossa marinha, nas nossas lojas, nas nossas escolas, nas nossas casas, até estão no nosso Senado. Por outras palavras, estamos fartos de vocês.
Vocês estão por todo lado, são como a peste, dizia Tácito. E os cristãos realmente tinham penetrado em todo o lado. Éfeso é esta igreja que penetra por todo o lado. Mas atenção, estamos no capítulo 2 de Apocalipse. E no versículo 1 é mostrado que Jesus está no meio dos 7 candeeiros e que ele faz qualquer coisa. O que é que ele faz ali no meio dos candeeiros? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele faz isto, irmãos. Ele anda de um lado para o outro. Peripateo é o verbo que aqui está. E o verbo peripateo é um verbo que mostra que ele anda inquieto de um lado para o outro. É o mesmo verbo que o apóstolo Pedro vai utilizar para mostrar que Satanás anda em derredor buscando quem possa tragar. É engraçado, é o mesmo verbo. Jesus anda inquieto. E ele anda inquieto porquê? Porque esta igreja, tão próxima das origens, esta igreja que recebeu do próprio Jesus o mandato evangélico, esta igreja que se expandiu, que era forte, que era zelosa, que não tolerava os transgressores, que expunha os falsos apóstolos, tinha perdido o essencial. A igreja tinha perdido o essencial. A primeira. E é engraçado, como é que se perde logo do início o essencial? Como é que uma igreja pode perder logo no início aquilo que é fundamental para si própria? E Jesus diz, tem contra ti que tu deixastes o teu primeiro amor. E se os irmãos olharem com atenção para as condenações das igrejas que se seguem, nem todas são condenadas, mas aquelas que são condenadas, se os irmãos vão ver, assistimos a uma degradação. A perda do amor de Éfeso origina que em Esmirna se vivesse a hipocrisia, que em Pérgamo habitasse a licenciosidade, que em Tiatira estivesse a idolatria e que finalmente em Laodiceia houvesse um materialismo de tal ordem que os crentes já não são capazes de ver qual é a sua verdadeira condição. Tudo começou em Éfeso. Afinal de contas, se calhar, talvez não gostássemos de estar nesta igreja. E a indiferença amorosa é uma experiência que nós muitas vezes vivemos. Infelizmente, podemos vivê-la na nossa vida e como podemos vivê-la na nossa igreja. E se nós repararmos bem, nós muitas vezes podemos ter bons edifícios. Eu não estou contra o vosso edifício, realmente estou contra o vosso edifício por uma razão muito simples. É que eu tenho um espaço horrível em Odivelas. Está cheio por todos os lados. Sou obrigado a fazer dois serviços religiosos completos em Odivelas. Completos. E se pudesse ter este espaço lá, não seria mau. Mas nós podemos ter bons espaços. Podemos ter instituições espetaculares no campo da saúde e no campo da educação. Podemos ter 28 crenças fundamentais. Podemos ser espetaculares também no campo do domínio da profecia, com aquilo que nós dizemos sobre o espírito da profecia. Nós podemos ter sessões muito boas sobre nutrição. Podemos ter boas relações com as autoridades e faltar o essencial. Falta o essencial. E quando falta o essencial, acabou tudo, sabem? Vivemos de uma coisa que se chama a aparência. E Henrique Rojas, que é um senhor que escreve um livro espetacular que fala das nossas relações humanas. Ele é um psiquiatra católico, por acaso. Não lhe levamos a mal esse facto. Ele diz no seu livro O Amor Inteligente isto: sem amor autêntico, tudo na vida é solidão e vazio. E qualquer um de nós percebe, quer sejamos casados, quer sejamos namorados, que quando o outro se torna indiferente para connosco, a relação está prestes a terminar. Não é? Se aquela pessoa que nós amamos não tem o mesmo tipo de relação que nós temos para com ela, é porque ela se vai afastando, até terminar. Mas há uma coisa que vocês sabem que eu já sei, porque à medida que os cabelos ficam brancos e a idade avança, dizia o Dr. Vera Jardim uma coisa no outro dia. Eu estava numa sessão com a Comissão da Liberdade Religiosa e ele dizia uma coisa engraçada. Ele dizia assim: sabem, eu já tenho uma idade que me permite dizer aquilo que eu quiser.
É giro. Eu também já vou chegando a essa idade, de maneira que vocês não se apoquentem. Mas há duas coisas que nós sabemos. Primeira coisa, não há ninguém sem fé. Certo? Todas as pessoas têm fé. Todas. Mesmo os ateus e os agnósticos têm fé. Podem a ter o objeto da fé deslocado, mas todos têm fé. Imaginem vocês o que era vocês levantarem-se de manhã, irem carregar no interruptor e dizerem assim: eu hoje não sei se vai haver luz. Não, vocês não dizem isso. Vocês carregam no interruptor e nem sequer pensam se vai haver luz. Vocês confiam que vai haver luz. Confiam que há eletricidade. Nós entramos num avião e confiamos. A minha querida irmã, você vai fazer uma viagem de 10 horas. Boa viagem. Entramos num avião e não dizemos: se esta coisa se despenha, lá vou eu. Não, nós entramos no avião e dizemos: daqui a 10 horas eu estou a chegar. Salvo raras exceções. Mas nós temos fé. Todas as pessoas têm fé. O objeto da fé é que pode estar deslocado. Da mesma maneira, todas as pessoas amam. Sabem? Todas as pessoas têm amor. O problema é que o objeto do amor pode estar deslocado. Há pessoas que se amam mais a si próprias, há pessoas que amam mais o trabalho, há pessoas que amam mais o desporto, há pessoas que amam mais o lazer do que propriamente a sua relação com Deus. É verdade. Todos nós amamos. Podemos é ter o objeto do nosso amor deslocado. E quando isto acontece em relação com Deus, Deus avisa-nos. Jesus Cristo anda preocupado no meio daquela igreja. E ele percebe uma coisa: como é que isto me vai acontecer na primeira igreja? Isto podia acontecer na terceira, podia acontecer na quarta, até podia acontecer com a igreja de Laodiceia. Agora os irmãos já percebem porque é que nós chegamos à igreja de Laodiceia e às vezes os irmãos dizem: não há amor, não há amor. Bem, o problema não é de Laodiceia, é de Éfeso. Começou lá atrás. E se calhar o problema é meu. Se calhar há aqui elementos que sofrem desta doença, que é a indiferença amorosa. Já João, o discípulo que escreve justamente o livro do Apocalipse, ele tinha alertado na sua epístola: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Realmente, nós não podemos amar a não ser a 100%. Se o vosso parceiro, se o vosso cônjuge vos chegasse um dia e dissesse assim: querida, eu a partir de hoje vou-te amar a 98%. Vocês aceitariam? Não é mau. 98% já não é mau. Eu podia ter dito 70%. Mas se não é a 100%, se não é a 100%, já não vos ama completamente. Porque uma das características do amor é que o amor tem que ser completo. E o problema de Éfeso qual é? É que já não ama a Deus a 100%. Então amará o quê? Amará isto. George Knight, num livro espetacular, vocês têm uma parte deste livro traduzido num outro em português, Pecado e Salvação. Muito bom livro. Muito bom livro de George Knight, aconselho. E George Knight diz isto: o pecado é um amor mal centrado. Cá está. O objeto do amor deslocou-se. O pecado é ter um amor cujo objeto passa primeiro que aquele que o criou. E Éfeso tem um amor. Éfeso ama qualquer coisa. Só não amem a Deus. Senhor, eu amo-te. Mas olha, os 100% já não são de certeza. Eu amo-te. E esta indiferença amorosa de Éfeso, da igreja, para com o seu Deus, leva-o a inquietar-se se ela já não me ama. Qual é o problema? Já agora, irmãos, qual é o problema quando nós não amamos alguém? Nós costumamos dizer que é uma questão de sentimento. Não é? Mas não é. Não é. C.S. Lewis diz que o amor não é uma questão de sentimento. O amor no sentido cristão não significa uma emoção. É um estado, não de sentimento, mas da vontade. O amor no sentido cristão não é um estado de sentimento, é um estado da vontade. É eu crer. E é engraçado, porque na Bíblia é exatamente a mesma coisa. Vocês imaginam o que seria nós hoje conhecermos a nossa cara metade como Isaac, por exemplo? Manda o
o Eliezer à procura dela ali uns milhares de quilómetros, o Abrão, e depois quando ela chega diz ao Isaac, está aqui a tua mulher. Boa. Mas a verdade na Bíblia é que estes casamentos tão abruptos quanto a nós, na nossa sociedade, nos possam parecer, faziam com que as pessoas se amassem, porque o amor era uma questão da vontade. O amor é uma questão da vontade. E para com Deus é uma questão da vontade. Qual é o nosso problema, meus irmãos? Quem é que está aqui que tenha 50 anos de batismo? 50. Muito bem. Temos uma pessoa com 50 e 40. 40 anos já temos mais alguns. Isto vai melhorando. 30. E 20. Estão a ver? Nós que já temos uma série de anos de batismo, nós sabemos como pôr a vida em piloto automático. Sabem como é que nós pomos a vida em piloto automático? A vida em piloto automático. Simples. Basta nós não termos a nossa relação normal para com Deus, mas a meio do caminho, algures, no meio do dia, nós dizemos, Senhor, eu esqueci-me de ti, peço perdão. Mas eu confio que tu vais guiar a minha vida. E ela aí anda em piloto automático. A nossa vida anda em piloto automático, em indiferença amorosa. Vocês sentem algum problema por ela andar em piloto automático? Não. O piloto automático até funciona. Uma boa parte das viagens de avião são em piloto automático. Muito boas. Estou a brincar consigo. Se fosse o meu colega João Catarina, ele já não estava aí. Ele não gosta de andar de avião. Mas, na nossa vida, nós muitas vezes vivemos a vida em piloto automático. Achamos que conseguimos viver sem estudar a nossa Bíblia. Achamos que conseguimos viver sem fazer a nossa lição da escola sabatina. Achamos que conseguimos viver sem ter a nossa meditação diária com Deus. E a nossa meditação diária com Deus, ela é fundamental, mas nós vivemos a vida assim. Anos e anos e anos. E às vezes vimos à igreja. Mas vimos sempre, quase sempre, nós vimos à igreja. E eu pergunto-me, porquê é que nós vimos à igreja? Nós vimos à igreja porque nós somos adventistas do sétimo dia. Vimos por hábito, mais muitas vezes do que por convicção. Diziam dos pais da igreja no século VII, não se assustem que isto era no século VII, não é no século XXI. Ele dizia assim, muitos cristãos vêm à missa, no século VII, estamos a falar do século VII, muitos cristãos vêm à missa pelo mesmo poder de inércia que aos cadáveres faz crescer as unhas e os cabelos. Sabem que depois de mortos as unhas e os cabelos continuam a crescer? E era isso que dizia este pai da igreja. Precisamente porque muitas vezes é isto que acontece. Nós pomos a nossa vida espiritual em piloto automático. E Jesus Cristo diz assim, lembra-te onde é que caíste. Lembra-te onde é que isto tudo começou. Lembra-te e arrepende. Sabe o que é que quer dizer arrepende na Bíblia? A palavra chuve, o que é que ela quer dizer? Os judeus são pessoas práticas. O hebraico é uma língua prática. Não há língua mais prática do que aquilo. Arrepender-se na Bíblia significa isso é a conversão. E arrepender-se é voltar para trás. Chuve significa voltar para trás. E Jesus diz assim, voltem para trás. Volta lá para trás. Faz lá marcha atrás. Não faças um atalho. Os atalhos não dão bom resultado. Faz marcha atrás. E depois de fazeres marcha atrás e de perceberes onde é que tu te enganaste, então engrana a primeira e vai em frente. Muitas vezes na vida espiritual, para avançar, nós temos que voltar atrás. Temos que voltar atrás. Este é o conselho de Jesus Cristo para Éfeso. E sabem porquê, irmãos? Porque o que é a Bíblia para vocês? É a palavra de Deus, é onde temos as 28 doutrinas. Mas o que era a Bíblia para Jesus? O que era a Bíblia? O que era? O que era a Bíblia? Ele disse o que era a Bíblia. É engraçado. Em João 5,39 ele disse o que era a Bíblia. Vocês cuidam de ter na Bíblia o quê? A vida eterna. E ela é o lugar, ela é o espaço onde eu estou. Ela é o espaço onde eu estou. A Bíblia é o lugar onde eu me encontro com Jesus Cristo. É um lugar de encontro. A Bíblia é um lugar de encontro.
E se eu tiver esse lugar de encontro, e se os irmãos tiverem esse lugar de encontro, vocês podem torná-la extraordinariamente dinâmica, porque ela é extraordinariamente dinâmica. Basta nós pormos as perguntas certas, as perguntas incómodas, aquelas perguntas chatas. Às vezes nós somos todos muito direitinhos, sabem? Quem é que estudou a lição da escola sabatina de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Quem estudou? Gostaram? Puseram as perguntas certas? Às vezes nós temos que baralhar aquilo tudo. É verdade, temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas baralhar aquilo tudo e pôr as perguntas certas. E se vocês puserem as perguntas certas, vão ficar desarranjados, vão ficar incómodos. Isto aqui não dá bem. Quem são os ninivitas para mim, por exemplo? Quem são eles? Quem são os ninivitas de hoje? Será que eu sou capaz de andar com eles? Será que eu sou capaz de ir ao encontro deles? Ou será que eu, se calhar, sou tão borné, tão quadrado como Jonas? E o convite de Jesus é: queres sair da indiferença amorosa? Faz-me perguntas. E deixa-me eu fazer-te algumas. E se isso acontecer, irmãos, poderão perceber que na vida acabaremos por reatar uma relação que nunca mais será monótona. Porque nos ajudará a perceber quem nós somos. O que é que andamos a fazer aqui? E o que é que procuramos dialogar com Deus? Porque quando dialogamos mesmo com Deus, acreditem, ficamos um bocadinho mais desajustados. Não sei se vocês conhecem um senhor chamado Daniel J. Gookie. Daniel J. Gookie. Podem ir ao Dr. Google, vocês vão logo perceber quem é. Daniel J. Gookie é um cantor americano, já foi diretor de música da igreja dele. E ele compôs em 2014, ele ficou em terceiro lugar no concurso American Idol. E depois ele compôs uma música muito gira. Essa música chama-se Faz com que o teu coração bata de novo. E a música foi baseada na história de um membro da sua igreja. Um membro da sua igreja era cirurgião cardiotoráxico. E o pastor desta igreja gostava de assistir a uma cirurgia ao coração. Nós às vezes temos coisas estranhas, os pastores, não estranham. Há aqueles que fazem parapente, há outros que fazem outras coisas, e há estes que gostam de ver cirurgias ao coração. O que é que sabe fazer? E ele gostava tanto de ver uma cirurgia ao coração que vai ter com o seu membro, que é cirurgião cardiotoráxico, e diz-lhe: eu gostava de ver uma cirurgia ao coração. Se algum dia eu pudesse ver uma cirurgia ao coração, eu ficaria contente. E o médico que gosta do seu pastor, nem todos os médicos gostam do seu pastor, mas há médicos que gostam. Aquele médico gostava do seu pastor e disse: está bem, eu vou ver com uma das minhas pacientes se há alguma que permite que você possa assistir à cirurgia. E houve uma que permitiu. E então o pastor lá estava. E esta senhora, que era a senhora Johnson, estava na sua cirurgia. A equipa de cirurgiões ligou à máquina, abriu-lhe o peito, tirou o coração, reparou as válvulas que estavam defeituosas com muito cuidado. São operações que demoram muito tempo. E depois de tudo feitinho, o cirurgião pôs o coraçãozinho outra vez dentro da caixa torácica, mandou desligar a máquina que fazia a função de coração e de pulmões. E agora o que é que se faz? Está lá o coração, mas ele está paradinho. O que é que se faz? Um choque elétrico. Faz-se um choquezinho elétrico. Nada. 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 O cirurgião começou a ficar preocupado. Aquilo ao primeiro devia ter começado a pulsar. E então, contra todos os anais da história da medicina, este cirurgião ajoelhou-se ao pé do ouvido da paciente e disse-lhe assim: Senhora Johnson, eu já reparei o seu coração. Eu já fiz tudo o que era possível. Ele está dentro da sua cavidade torácica. Por favor, Senhora Johnson, diga ao seu coração para bater de novo. E o que é engraçado é que aquele pastor olhou para ali e aquele coração começou a pulsar a um ritmo saudável e normal. E o pastor ficou tão encantado, contou esta história,
na congregação. E Danny Gucci agarrou na história e compôs uma música. E na verdade, irmãos, o que Jesus Cristo está a dizer em Éfeso, capítulo 2, versículo 5, é a nós cristãos que já muitas vezes, se calhar, sofremos desta doença da indiferença amorosa. O que Ele nos está a dizer é uma coisa simples. Diz ao teu coração, para bater de novo, é que o meu bate sempre por ti. O meu preocupa-se sempre com o teu. E se calhar, se nós pusermos os dois em sintonia, se conseguirmos pôr os dois corações em sintonia, Ele é capaz de bater melhor. Que Deus nos ajude na nossa vida a percebermos como é que podemos ultrapassar esta doença da indiferença amorosa, colocando o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. Amanhã cá vos espero, às 6h30, se calhar alguns não poderão, mas teremos outra doença. Amanhã teremos a doença de Hermes. Não confundam, não é a doença da herpes, é a doença de Hermes. Vamos saber que doença